Esse canal ele é feito principalmente para falar sobre futebol sul-americano. E é óbvio que o futebol feminino está incluso nisso. Então, depois da vinheta, vamos falar sobre esse resultado gigantesco que a seleção brasileira feminina de futebol conseguiu na tarde dessa terça-feira contra a Espanha, que permitiu que o Brasil voltasse a disputar uma medalha de ouro 16 anos depois no futebol. Feminino, no caso. Solta a vinheta. Bem, para começar essa análise aqui, eu vou querer dar uma pequena recapitulada em toda a Olimpíada que a seleção brasileira vinha fazendo. Começa com a vitória, de certa forma, até que boa contra a Nigéria, né? O time conseguindo jogar bem, porém sofrendo bastante. E as próximas duas partidas da fase de grupos contra Japão e Espanha, eu diria que são. O desastre é uma palavra um pouco muito forte, né? Talvez contra a Espanha o desastre possa ser utilizada. Só contra o Japão, o Brasil ele deixa escapar a vitória de uma forma muito triste e dolorosa, novamente faltando 4 minutos, copiando a seleção masculina na Copa de 22. Toma 2 gols, leva a virada do Japão no jogo seguinte contra a Espanha. É completamente dominada, o time ele abdica de jogar, não consegue criar nada, não tinha proposta de jogo, não tinha ideia. E o time ele classifica dependendo dos outros, né? Os Estados Unidos conseguiu derrotar, se não me engano, o Canadá. E aí garantiu o Brasil nas quartas de final como uma das melhores terceiras colocadas. Conseguiu passar muito mais por demérito dos outros e pelo Canadá, que teve uma suspensão bizarra por espionagem, por aí vai, do que por próprio mérito. E eu acho que para essas quartas e essa semi, o Arthur Elias ele conseguiu avaliar muito bem o trabalho e corrigir aquilo que o Brasil vinha errando. Nos dois jogos, tanto contra a França quanto contra a Espanha, o Brasil tinha ideia de jogo, tinha uma defesa muito sólida e uma saída rápida de jogo, principalmente pelas laterais, buscando atacar as fragilidades e os espaços que tanto França quanto Espanha davam durante o jogo. Contra a França é um jogo muito mais truncado, que a Portilho consegue fazer o gol no finalzinho do jogo. E o Brasil consegue se segurar com aqueles acréscimos absurdos de 16 minutos que não tinha motivo para ter tanto tempo assim acrescido. E contra a Espanha, o Brasil ele faz o melhor jogo na Olimpíada. O Brasil ele conseguiu dominar completamente a Espanha naquilo que foi proposto para ele fazer, não dominou o jogo, porém o Brasil ele foi muito mais presente em chances claras, né, vamos colocar assim. O Brasil ele poderia ter feito 6 gols, 6, 7 gols por aí vai, e estaria muito mais justo do que se a Espanha tivesse empatado, por exemplo, em 4-4, 3-3 e por aí vai. O Brasil ele produziu muito mais, muito nesse estilo de jogo do próprio Arthur Elias. E é muito legal ver que o time conseguiu reagir nesse momento de dificuldade e consegue alcançar uma final que, quando acabou a fase de grupos, se você me dissesse que o Brasil chegaria na final da Olimpíada, garantir uma medalha depois de 16 anos, eu falaria que não tinha sentido, eu chamaria as pessoas de louca. Só que o Brasil ele fez por merecer. Ele jogou bem contra a França e foi melhor do que a atual campeã mundial. O Brasil está na final muito por conta da boa leitura que fez e conseguiu corrigir os erros que teve na fase de grupos e corrigiu tudo isso para as quartas e semis para fazer uma boa eliminatória e chegar na final com mérito. Vai enfrentar uma seleção que é melhor, o investimento no futebol feminino nos Estados Unidos é absurdo, tanto que os Estados Unidos chega como favorito, porém eu não acho que o Brasil ele chega lá como a maior zebra do mundo. O Brasil ele fez por merecer estar onde ele está nesse momento. E eu acho que o Brasil ele tem uma boa chance. Se o Brasil ele repetir o que ele fez nas quartas e nas semis, o Brasil ele tem total condição de buscar esse ouro. E é uma eliminatória que cresce muito, né? Você elimina a França, Espanha e ainda vai enfrentar os Estados Unidos com capacidade de vitória, na minha opinião. Todas as peças que o Arthur Elias ele colocou em campo, elas jogaram bem. Ele tem o mérito de conseguir corrigir o time, mas os jogadores também elas têm dado muito para fazer com que desse certo, né? Vem jogando muito bem nessa eliminatória e no mais eu acho que é isso. O time ele conseguiu se recuperar de uma fase de grupos terrível, tenebrosa e chega numa final com propriedade e fez por merecer, como eu já disse. O Brasil ele não está onde ele está por sorte. O Brasil ele trabalhou para chegar onde está. Ele olhou
observou o que tinha de errado naquele esquema de jogo, porque não estava dando certo, e conseguiu corrigir. Nesse final de vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre a Marta. A Marta, ela participou dos 3 jogos que o Brasil não foi tão bem. Eu acho que na primeira partida ela dá uma assistência maravilhosa pro gol da Duda Sampaio, se eu não me engano. Ela foi necessária para a vitória do Brasil naquele jogo. Só que ela é expulsa pela entrada que ela deu na jogadora espanhola enquanto na fase de grupos. E ela não joga tanto quanto França quanto Espanha. Eu acho que o time do Brasil ele ficou mais dinâmico, ele ficou mais veloz de certa forma, ganhou mais consistência sem a Marta. A Marta ela é muito importante para a seleção feminina. Eu faço um paralelo mais ou menos. A Marta está para a seleção brasileira feminina, assim como, por exemplo, o Messi está para a Argentina. Enquanto estiver disponível, eu acho que ela vai jogar, embora neste caso, nessa final, não mereça. O time com a Marta foi pior. O Arthur Elias ele vai ter que bater de frente com uma das grandes lideranças dessa seleção se ele quiser colocar o time que jogou bem contra a França e contra a Espanha nessa final. E eu acho que é o certo que é o que ele deve fazer, pelo menos se o Brasil quiser buscar a vitória. Porque eu acho que não tem como você substituir só uma peça e fazer o time jogar do mesmo jeito com a Marta. O time vai perder esse vigor físico, essa velocidade, essa força. Eu acho que a Marta ela deveria ser utilizada meio como um super sub, ser utilizada por um segundo tempo, jogar 30, 45 minutos, quando o Brasil estiver precisando dessa criatividade, estiver pressionando, não precisar tanto defender bem e sair no contra-ataque com velocidade. Eu manteria esse time para a final contra os Estados Unidos. E se esse time se manter, eu acho que o Brasil tem boas chances de sair com esse ouro. No mais é isso. Eu acompanho o futebol feminino não tanto quanto eu acompanho o futebol masculino, porém eu acho muito bom dar esse palco aqui para falar sobre o futebol feminino quando grandes feitos são alcançados, como foi o dessa terça-feira. É um resultado histórico, fazia, como eu já disse, 16 anos que o Brasil não alcançava uma final de Olimpíada e garantia uma medalha no futebol feminino, no caso. Eu acho esse resultado gigante e ele merece o palco. Principalmente por conta dessa recuperação do Brasil na própria competição. O Brasil ele recebeu críticas justas quando se diz campo, porque não vinha jogando bem na fase de grupos. Porém, agora que conseguiu reverter toda essa situação e fez a campanha que fez, tem que ser elogiado e tem que ser mais do que nunca apoiado, principalmente nessa final, que pode trazer um ouro inédito para o nosso país. Se você puder contribuir com o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para ajudar o canal, eu agradeço bastante. É isso, muito obrigado e tchau.